Bom, então hoje eu vou estar começando ali algumas videoaulas ali sobre motor síncrono, tá? Dando continuidade ali às aulas que eu já comecei a fazer ali sobre geradores síncronos, né, que a gente estudou com bastante profundidade ali o funcionamento ali da máquina como gerador. E agora vamos estar vendo ali algumas poucas aulas ali referente ao motor síncrono, tá? Porque a maioria das equações e modelos que a gente viu lá para o gerador, ela serve também para o motor. Então não precisaria ficar repetindo de novo, que eu já falei lá na parte de gerador, aqui novamente nas aulas sobre motor, tá? A gente vai estar vendo ali só o que interessa mesmo, que diferencia as duas máquinas, né? As características que vão estar diferenciando ali a operação da máquina como motor ou como gerador. Então, começando ali sempre, né, com conceitos básicos ali referentes à operação como motor. Então, o que a gente pode dizer aqui? Ó, o rotor ele gira na mesma velocidade do campo magnético girante do estator, tá? Isso tanto para a operação como motor como gerador. A gente vai ter o conjunto de correntes trifásicas, né, que a gente vai aplicar agora no estator, né? E essa fonte ali ela vai criar três correntes elétricas defasadas a 120 graus no espaço e no tempo, né? E esse campo magnético ali líquido, né, que a gente vai ter dessas três correntes, vai ser um campo líquido girante ali que vai girar numa velocidade ali proporcional à frequência da rede elétrica ali que a gente vai estar utilizando, né? Por exemplo, 60 Hz, 60, 50, que é o mais usual, né? A tendência então entre os campos do rotor e do estator é de se alinharem perfeitamente, entretanto a presença de uma carga no eixo no motor fará esses campos se desalinharem no ângulo proporcional a essa carga. Então a gente sabe que a gente tem lá o campo produzido no rotor, que é por uma fonte CC, né? Então é como se fosse um campo constante, né? Como se fosse um ímã ali, que pode ter 2, 4, 6, 8 polos, enfim. E ele gira atraído pelo campo magnético girante do estator, tá? Então eles vão estar girando os dois na mesma velocidade, isso é importante, só que eles vão estar desalinhados, tá? A tendência dos dois campos, do rotor e do estator, é se alinhar, mas quando eu coloco carga no eixo do motor ali, essa carga vai fazer o campo do rotor se atrasar em relação ao do estator, tá? Continua girando na mesma velocidade os dois campos, mas o campo do rotor vai se atrasar em relação ao do estator e o ângulo desse atraso, né, desses dois campos ali depende da carga que eu vou colocar. Né? Existe um limite de carga máxima que eu não posso exceder para não provocar perda de sincronismo, né, no gerador, né, que a gente fala quando a carga excede a força de interação entre os dois campos, ali ocorre a perda de sincronismo, né, o rotor não consegue mais acompanhar o campo girante do estator. Então, é importante notar aqui que quanto maior, né, a carga que eu vou ter no eixo, maior vai ser o ângulo de abertura e o atraso entre esses dois campos aqui. Na operação como motor, o campo do rotor persegue o campo do estator, tá? Na operação como gerador é o contrário, mas como motor é isso daí. As equações básicas de potência conjugado e velocidade elas se aplicam da mesma forma que eram para o gerador síncrono, né? Por isso que a gente não vai fazer de novo aqui nessa série de aulas uma série de deduções em relação a esses caras aqui, porque eles já foram feitos lá no gerador, tá? A única coisa que muda é o sentido do fluxo de potência ativa, tá? Isso é bem importante. É isso, essencialmente esse fluxo aqui de potência ativa que diferencia a operação como gerador ou como motor da máquina. O conjugado no motor, tá, ele é no sentido favorável à rotação do eixo, enquanto que o conjugado na operação como gerador, ele se mostra contrário à rotação, né, também chamado de contraconjugado. Isso também é uma característica bem importante ali para a gente citar aqui. Aqui basicamente eu tenho o modelo, né, de uma máquina síncrona, o modelo do motor, que é exatamente o mesmo do gerador. Então aqui eu tenho um circuito de campo aqui, e aqui eu tenho um estator trifásico, né, cada uma das três fases aqui tem o seu JXS e o seu RA, tá? Na maioria das vezes a gente pode desprezar esse RA por ele ser normalmente muito menor em ordem de grandeza do que o JXS, tá? Mas não em todos, em exatamente todos os casos não, mas na maioria isso pode acontecer, tá? Então pode ser que vocês encontrem modelos onde não existe essa resistência RA justamente por causa disso que eu falei, né? Mas o modelo completo assim do gerador para regime permanente é esse modelo aqui, tá? Uma coisa bem importante, tá, que a gente já nota de cara aqui, é que na operação como motor, a corrente elétrica IA de armadura IA, ela é convencionada entrando aqui na máquina, tá? Enquanto que na operação como gerador, ela é convencionada saindo, tá? Aí vocês podem se perguntar ali, achar estranho, porque a corrente elétrica é alternada, ela, na prática, né, fisicamente ela não tem um sentido, né? Ela é uma corrente senoidal alternada. Mas, para a gente construir essa equação aqui, que é a equação que descreve o diagrama fasorial da máquina, a gente tem que fazer sim uma convenção ali de sentido de corrente, tá? Que para o motor vai ser essa daqui que eu estou mostrando e para o gerador é o contrário.
Porque aí a equação que forma, né, essa malha aqui, ela vai ser diferente para o motor e para o gerador. Para o motor ela é dada por essa expressão aqui ou por essa daqui, né, são equivalentes as duas. Já na operação como gerador, o EA e o VFI eles trocam de lugar aqui, né. Então percebam que não é a mesma equação. Tá? Isso é bem importante ali, né, não pode se confundir. E ela é utilizada essencialmente para a construção do diagrama fasorial, tá? Então o que muda aqui não é na verdade o sentido da corrente, fisicamente é o sentido do fluxo de potência aqui que muda na operação como motor para a operação como gerador. Tá? Eu só preciso dar sentido para as correntes IAs aqui para conseguir construir ali a equação e o diagrama fasorial para mim saber se a máquina está operando como motor ou como gerador. Fazendo uma comparação, tá? Isso aqui é um diagrama fasorial e um diagrama de campo magnético para uma máquina operando como gerador, tá? Como gerador, então, o campo BS, que é o campo produzido pelas correntes do estator, ele vai perseguir o campo BR, que é das correntes produzidas pelo rotor, tá? Se vocês imaginarem isso aqui girando, tá? São fasores ali, né? Fasores são vetores que representam senoides, eles estão girando aqui na mesma velocidade os três, na velocidade síncrona, e o sentido convencional de giro é o sentido anti-horário, né? O sentido de ângulo positivo também, né? Incremento de ângulo positivo é no sentido anti-horário. Então, se vocês imaginarem isso aqui girando, o BR vai estar sempre na frente do BS, né? Ou seja, o campo aqui, né, do rotor é o que arrasta o campo do estator, tá? Esses dois diagramas eles são proporcionais, porque o BR, que é o campo do rotor, é o campo que vai produzir o EA, né? Lembra lá que se o gerador estiver girando, né, com o campo magnético no rotor, a variação desse campo atravessando as bobinas é que dá origem à tensão induzida EA, né? Então esse vetor BR ele é proporcional ao EA, né? Ele é o efeito aqui o EA é o efeito da existência da variação do BR e o B líquido está atrelado à tensão terminal VFI, tá? O BS atrelado à existência da corrente elétrica. Percebam que eles estão 90 graus defasados aqui, né? Porque a corrente elétrica e o seu campo produzido por ela, né? Que o IA ele produz o BS. Então o BS ele está no espaço 90 graus ali defasado do IA. Então por isso que tem esse defasamento aqui. Se vocês notarem aqui, tá? O torque produzido, né? A gente sabe que o torque numa máquina elétrica ele só vai existir quando tiver pelo menos duas correntes elétricas, né? Então o torque ele é proporcional ao produto vetorial aqui do BR pelo B líquido, tá? Esse BR aqui pelo B líquido. Vezes uma constante K, que é a constante da máquina, e se eu sair dessa expressão aqui, né, do produto vetorial, a gente sabe que isso aqui equivale a fazer a multiplicação dos dois aqui, né, dos dois módulos dos B's aqui, vezes o seno do ângulo de carga, né? O ângulo de carga é o ângulo entre o BR e o B líquido, ou no diagrama fasorial de tensões é o ângulo entre o EA e o VFI. Lembra que eu falei que o torque ele era no sentido de favorável à rotação no motor, já no gerador ele é no sentido no sentido contrário à rotação, né? No sentido de parar o eixo. Então se a gente observar aqui, tá, esse ângulo de carga aqui, com o BR nessa posição aqui, adiantado em relação ao B líquido, esse ângulo aqui ele vai ser um ângulo que vai estar entre 0 e 90, né? Ele pode estar em qualquer um da área aqui do primeiro quadrante, né? Se vocês imaginarem isso aqui como 4 quadrantes aqui, o BR ele está no primeiro quadrante, então o ângulo de carga ele pode ser entre maior que 0 e menor que 90. Qualquer valor de seno de qualquer um desses ângulos aqui entre 0 e 90 vai dar um valor positivo de torque. Tá? Isso significa que ele está trabalhando aqui como gerador. Já se eu tivesse o BR atrás do B líquido, se ele estivesse aqui nessa posição, eu teria um ângulo maior que 0, menor que 0 e maior que menos 90, né? Aqui seria o menos 90. E aí eu teria um torque, o seno de um ângulo aqui qualquer nessa região seria negativo, eu teria um torque negativo, né? A operação seria como motor. Então é isso que acontece aqui, ó. Agora eu tenho a operação como motor aqui. Tá, o BR é o que persegue o BS agora, tá? Imaginando isso aqui girando no sentido anti-horário. O BS está adiantado do BR, então o BR está literalmente perseguindo o BS, né? O campo do rotor persegue o campo do estator, que é criado pelas correntes elétricas trifásicas, né? O BS. No regime permanente, o conjugado induzido igual ao seu da carga, né? Então eu vou colocar uma carga lá no eixo do motor, se eu vou variando ela, a velocidade do eixo ela varia momentaneamente, mas no regime permanente ali, o motor ele acaba produzindo um conjugado induzido ali que se iguala ao da carga, né? Desde que tu não exceda o valor da carga máxima que pode ser colocada no eixo. Mas no regime permanente é isso que acontece. Percebam a diferença fundamental aqui do motor para o gerador, tá? Como eu falei lá, aquela equação aqui que a gente utiliza aqui, essa equação aqui para o motor, ela descreve esse diagrama fasorial aqui, tá? Já esse diagrama fasorial ele é descrito por outra equação, que é a equação do gerador.
Então, na operação com o motor, tá, o que difere essencialmente os dois diagramas sensoriais é a posição do VFI e do EA. Na operação com o motor, o VFI está adiantado do EA, porque justamente o campo do rotor persegue o campo do estator, e na operação como gerador, o EA, que está adiantado do VFI, tá? Então é assim que eu diferencio se num diagrama fasorial se eu estou falando de um motor ou de um gerador, tá? E aí se a gente observar agora, que nem eu falei antes, tá? Aqui o torque induzido negativo, o meu ângulo aqui, que é o ângulo de carga, ele vai ser negativo, ele vai ser menor que zero e maior que menos 90, porque ele vai estar nesse quadrante aqui, né, o quarto quadrante, e ali o valor do torque ele é negativo, né? Ou seja, eu estou operando com o motor. Se eu quiser ainda uma expressão para o torque aqui, não em função dos dois campos, mas em função da potência, das características elétricas da máquina, eu posso estar utilizando essa expressão aqui, tá? Essa expressão ela despreza a resistência do RA, né? Assim como esse diagrama fasorial aqui, eu estou desprezando a resistência de armadura, a resistência RA, né? Porque como eu falei antes, geralmente ela é muito menor, então ela pode ser desprezada. E aí, se eu substituir a potência ativa, né, em termos de potência mecânica, que é torque vezes velocidade, né, com a velocidade em radianes por segundo, torque em newton-metro, se eu isolar o torque aqui, eu tenho então a expressão aqui que me dá o torque em função das características elétricas aqui do motor, tá? Então na próxima aula a gente vai continuar, tá? A gente vai dar sequência aí nas videoaulas para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Então nessa aula era isso. Se tiver gostado aí, deixa um joinha no vídeo, se inscreve no canal. Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários. Então é isso aí, valeu!